Tempo com Peter Scheuer. Então vamos conversar com o Peter. Hoje tem um assunto aí que não acaba mais, né? Porque afinal de contas, o que aconteceu de ontem para cá, eu até nem vou começar, Peter, aqui por São Miguel. Eu acho que vamos começar pelo granizo que teve em outras regiões aqui do estado, um granizo grosso, pesado, né? Vê se ele já está na linha. Alô, Peter? Opa, tá ali. Alô, seu Peter. Opa, tudo bom, guri? Tudo certo. Pois é, então, vamos deixar essa aqui de São Miguel para a sequência. Eu começo te perguntando desse granizo que deu aí, meio pesado, né, Peter? Sim, nós tivemos a formação de supercélulas. Opa. Sim? Pode continuar, Oi? Peter. Continue. Então, nós tivemos a formação de supercélulas. Essas supercélulas, elas acabaram se propagando entre o decorrer da tarde e noite da quarta e a última madrugada dessa quinta-feira. Então, essas instabilidades, elas provocaram temporais e tempestades isoladas. Por quê? Por que eu digo isso? Teve locais, por exemplo, só teve chuva, trovoada. E teve locais que teve granizo. Esse granizo pesado, ele foi mais intenso em algumas cidades do oeste, principalmente começando aqui por Ceará e pegando parte do meio oeste de Santa Catarina. Então, por exemplo, Ibiam, Fraiburgo, aquela região de Pinheiro Preto, Tangará. Então, teve alguns locais que esse granizo ele foi grande. Ele foi um granizo assim de tamanho médio a grande, que é o que a gente chama de granizo Saraiva. Granizo o quê? E Saraiva. granizo Saraiva é um granizo que ele tem um formato assim num cogumelo, ele tem um tamanho grande. Então, geralmente esse tipo de granizo ele pode trazer transtornos de destelhamento, pode quebrar a telha, enfim. E também a gente teve, além disso, daí ok. Mas assim, a maior parte das cidades assim foi chuva e trovoada normal, chuva, trovoada. Teve esse episódio de ventania que aconteceu aí na cidade de vocês, não foi tornado, não foi microexplosão e não foi frente de rajada, foi um vento encanado. A estrutura também, por ser uma estrutura um pouco mais antiga, tem a questão aerodinâmica dessas telhas. Se fosse, por exemplo, uma telha um pouco mais grossa, quem sabe não voaria, como uma telha mais fina de zinco, então ela tende a voar com mais facilidade. Então tem toda essa questão aí, mas não foi assim. Foi uma supercélula que passou aí na região, não foi estrutura multicelular, foi uma supercélula. Não foi uma supercélula tornádica, foi só uma supercélula normal. E teve uma supercélula que eu estava analisando, que aí sim ela tinha uma característica rotatória, que aconteceu aqui no interior de Ceará. Só que, assim, foi bem no meio do mato, assim. Se deu algum tornado ali, foi bem no meio do mato mesmo. Foi algo, assim, muito pontual, que aconteceu bem no interiorzão aí de Ceará. Teve granizo grande ali, mas também foi no interior, porque na cidade nem choveu direito, para vocês terem uma ideia. Então, tipo, foi algo, assim, muito, muito localizado. Mas ali teve uma supercélula que é clássica, é aquela supercélula que tem mesociclone, aquela supercélula que você tem contraste de detritos, né? Então, ali você pode ter tido um tornado breve que aconteceu em superfície. E as outras demais áreas, assim, aí depois a gente teve a formação da baixa pressão, que ela ficou bem madura mesmo. Tudo isso foi por conta de uma perturbação nos níveis intermediários da atmosfera, associados aí à Cordilheira dos Andes, e também a gente teve o fluxo de ventos quentes e úmidos que vem da Amazônia. Então, a saída do jato de baixos níveis estava favorecendo um forte desalhamento. Então, por isso que a gente teve a formação desses episódios de granizo. Essa época do ano aqui, outono, inverno e início da primavera, são os momentos que a gente mais tem tempo severo. Guardem isso sempre. É sempre nessa época do ano. Não sei por que tem um pessoal que fala assim, em maio é normal, em junho é normal, mas é claro que é normal. Pô, o tornado de Xixi foi em maio de 2015, então é normal ter essa época do ano que tempo severo. Tempo severo acontece, e é os piores que podem acontecer. É os piores. No verão, vê granizo desse tamanho, tu não vê. Vê granizo pequeno, tu nem vê tornado no verão. É só uma explosão, geralmente. É muito dificilmente ter tornado. É raro até. Agora, essa época do ano aqui,
é normal mesmo. É normal ter esses episódios de tempo severo. Até a Cirlei Speck estava dizendo assim, quando começar o inverno, as tempestades vão parar, porque durante o inverno, ele parece que daí ele volta com mais intensidade ali setembro, outubro. Dá uma diminuída mesmo no inverno, que começa daqui a alguns dias? Não. O inverno intensifica as tempestades. O que acontece? É que não dá para confundir. Por exemplo, olha ontem o que aconteceu. Semana que vem já esfria. Sempre não é nos dias de frio que vai dar tempo severo, é nos dias que antecedem o frio. É verdade. Tá. É verdade. Então, por exemplo, ontem estava quente. Ontem Sim. chegou a 25, 27 graus. Verdade. Depois começou a ter os temporais. E é a mesma coisa no inverno. No inverno, os dias de frio não dá nada. É geada, é tudo 100%. Agora, antes de chegar essa frente fria, quando chega a 28 graus, aí depois no outro dia vai para zero, o contraste de temperatura e pressão é muito grande, entende? Então, sempre antes da transição das baixas pressões ou dessas frentes frias é que a gente tem os piores eventos extremos aqui. Tornados, microexplosões. E aí chegou ali no início da primavera, principalmente o início, que é quando a gente está com aquela briga entre o frio e o aquecimento. Então ali para setembro, outubro, é o limite, assim, no máximo início de novembro. Até essa época, ó, tu pode colocar de abril até essa época aí, que é quando a gente tem os temporais, as tempestades mais severas. Então, meu amigo Peter, vamos voltar ao caso aqui de São Miguel. Muito se falou em microexplosão, muito se falou, até alguns tentaram falar em tornado, mas a sua opinião dentro do nosso site, dentro do WH3, foi que deu ali um vento encanado. Batemos o martelo nisso. Porque assim, ó, primeiro, não foi tornado. Se fosse tornado, Sim. a gente ia ter uma assinatura, a gente ia ter um eco-gancho, a gente ia ter, na saída do RFD, a gente ia ter uma diferença entre a velocidade radial, os objetos iriam estar se movendo em direção ao radar, outros iriam estar se afastando do radar, que é uma assinatura de dipolo, né? Então isso a gente não teve no radar. Então, e outra, se tivesse tornado, ia ter filmagem, né, pessoal? Isso é dentro da cidade, né? Então, nesse horário, 2h30, 2 e pouquinho, ia ter várias filmagens, né? Então, isso aí tá descartado e não tinha mesmo ciclone, né? Não tinha nada assim para ter. Não foi microexplosão por quê? Poderia até ter sido uma microexplosão, só que a microexplosão, ela geralmente, o que acontece? É igual que vocês tiveram algum tempo atrás, agora, faz pouco tempo, é quando você tem uma chuva violenta. É um balde d'água que cai em cima da cidade e os estragos é de 5 quilômetros quadrados. Em 5, 6 quilômetros quadrados aproximadamente. Então você tem alguns quilômetros de transtorno. Não algo assim que acontece só numa propriedade, ali num pavilhão, tal, etc. E não foi frente de rajada, porque a frente de rajada geralmente é o vento seco que antecede a passagem da instabilidade. Não teve linha, não teve estrutura multicelular, então foi apenas um vento encanado que aconteceu. Chuva, foi um temporal, né? Foi um temporal. Sim. Chuva, vento, mas que acabou pegando naquela região por conta ali da própria área que ela pegou, ela acabou jogando aquele ar mais frio e aí a gente teve a condição desses ventos aí que aceleraram. Muito bem, né? Daí batemos o martelo, então, com essa Devidamente questão aí. esclarecido, né? Mas que azar ali de pegar justo ali naquele, como é que se diz assim, deu aquela encanada justo ali, né? Mas enfim. Bom, vamos falar agora para os próximos dias, né, Peter? Hoje, como é que o tempo vai se comportar? Hoje é chuvoso, o dia todo vai ser chuvoso. Lá de vez em quando, como a gente está tendo ainda esse suporte de ar quente e úmido que vem da Amazônia e que está vindo com uma certa intensidade, pode ter reforço de novas instabilidades que geram algumas trovoadas, alguns trovões, mas isso é lá de vez em quando. No geral, assim, é chuva mesmo, chuva, e lá de vez em quando algumas breves melhorias. Aí, assim, ó, temperatura não consegue evoluir, não. Hoje vai ser um dia frio e chuvoso. É a temperatura máxima prevista de 20 graus. E provavelmente que a gente vai ter o domínio do tempo mais firme nessa sexta-feira. Sexta-feira segue com presença de sol, alternando com períodos de muitas nuvens.
e as condições elas são propícias aí para as atividades ao ar livre. Não há previsão de chuva para essa sexta-feira para São Miguel do Oeste. Então o tempo é bom. No sábado, vai seguindo com o aumento das nuvens. Final da manhã, tarde e noite já tem previsão de chuvas passageiras. Elas são chuvas irregulares, mas não dá para descartar. No domingo, tempo melhora, muitas nuvens, momentos de sol e chuvas passageiras isoladas. E na segunda, melhora, firma. Próxima semana daí é bem mais aproveitável. Só segunda que ainda pode ter alguma chuva rápida, mas no geral assim é bem aproveitável e frio. Uma próxima semana ela vai ser mais gelada. Mínimas de 5 graus, 4 graus, algo do tipo. Não, beleza, vai baixar de novo a temperatura. Peter, muito obrigado aí. A gente está batendo recordes aqui, o pessoal no Facebook, no YouTube aqui, né? Muita gente aí nos assistindo e de olho exatamente no que tu ia falar acerca dessa situação. Então, agradeço aí as tuas informações aí, viu? O Bastos o Bastos falou que está indo para Dionísio, o tempo como estará? Estará com chuva, Bastos. Tome cuidado, né? Hoje é um dia assim bem enjoado, bem coberto mesmo, com chuva. Sim. Vai ter momentos que essa chuva é mais fraca, vai ter momentos que ela é um pouco mais forte. Lá de vez em quando, assim, tem algumas breves melhorias. Então é um dia bem enjoado mesmo, bem enjoado. Mas pelo menos amanhã já é sexta-feira. É verdade. Então tá, seu Peter, obrigado pelas informações, meu amigo. Você continua nos acompanhando aí, a gente continua sempre atualizando as informações aí para o pessoal. Não, beleza, pessoal. Precisando, a gente tá aí para tirar até essas dúvidas aí, não criarem até fake news, né? Exato. Porque o que acontece, a gente já tenta analisar o mais rápido possível, porque é possível identificar isso com precisão, é só pegar, analisar as imagens. Eu já liguei pro pessoal aí, já fui atrás. Então isso aí tem que ser, dá para fazer rapidamente, sim. Claro que o importante é fazer bem feito, mas essas análises aí a gente sempre faz com muito cuidado. Então foi só um simples vento encanado aí. Mas a gente vai conversando daí, amanhã a gente conversa novamente, tá bom? E que evento. Valeu, Peter, um abraço. Valeu. Tchau, até mais. Tchau, até. E que evento encanado danado, hein? Puta.